Muito bem, estamos começando mais um Sindepress no ar, né? Nossa TV Sindepress aqui para todo o Brasil pela Mix TV. Eu já começo dando um recado para você. Você pode se associar, você deve se associar ao Sindepress. O sindicato fica mais forte, né? Como diz o nosso presidente, Genival Bezerra Leite. Gente, nós começamos com uma matéria muito interessante. A jornalista Cleide Gonçalves conversou com Gaudêncio Torquato, jornalista, consultor político, muito bacana. Vai falar sobre política, tá? Você vai acompanhar essa entrevista agora, aqui para todo o Brasil. Tá chegando Cleide Gonçalves na telinha do TV Sindepress, é o Sindepress no ar. Hoje no Sindepress no ar, nosso entrevistado é o professor, jornalista e consultor político Gaudêncio Torquato. Bom dia, professor. Bom dia. Professor, antes da gente entrar no nosso tema definitivamente aqui nesse bate-papo hoje, eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais, falasse aí da sua experiência. Muito bem. Eu sou um professor de comunicação política. Fui durante 30 anos professor de jornalismo e de comunicação política na Universidade de São Paulo. Ao mesmo tempo trabalhando na Folha de São Paulo. Na década de 80 passei a fazer comunicação empresarial. Fui o primeiro a escrever sobre comunicação empresarial no Brasil. Depois eu ingressei na área da comunicação governamental. Perfeito. E depois da comunicação governamental, passei a fazer marketing político. Fiz campanhas políticas no Norte, Nordeste, no Sudeste, enfim, todo o país, coordenando campanhas de governos de Estado. E hoje sou consultor. Depois de muitos anos, faço consultoria política. Portanto, hoje eu estou, vamos dizer assim, observando a cena política com muito interesse, mas sem perder, vamos dizer assim, a minha profissão jornalística quando eu escrevo dominicalmente um artigo para o Estado de São Paulo, um artigo sobre macropolítica. Ok. A gente vai tratar aqui, professor, sobre a questão da política, da comunicação na política, mas eu sei que falar de comunicação é uma coisa muito generalizada, mas queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É evidente que a comunicação hoje é fundamental para o sucesso de uma pessoa, o sucesso de uma organização. A comunicação, como você sabe, é um sistema que permite que pessoas ou entidades, organizações, ou partidos políticos, enfim, expressem as suas ideias para um grupo de receptores, e a comunicação exige que essas mensagens tenham resposta. Então a comunicação ela tem um lado estético e tem um lado semântico. O lado estético é esse lado que resume a expressão da pessoa, a maneira como ela se apresenta. Quanto mais bem feita a sua comunicação, mais ela será percebida. Partidos políticos precisam de comunicação. Agora, campanha eleitoral, os candidatos estão se apresentando. Então, há um discurso semântico e um discurso estético nessas campanhas. Você vai ver, por exemplo, que alguns chamam a atenção mais pela estética. Outros chamam a atenção mais pela expressão, pelo conteúdo. Professor, agora a gente entra num tema mais, assim, que é a sua especialidade hoje, né? Que é a comunicação na política, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, na verdade, avaliasse, né? A campanha eleitoral deste ano em comparação com os anos anteriores, por exemplo. Pois é. Toda campanha eleitoral tem a sua identidade, tem o seu clima, tem o seu espírito. O que diferencia a campanha eleitoral deste ano de campanhas passadas? Esta campanha mostra uma atividade de mobilização, povo na rua, como nunca aconteceu no país. A não ser durante a morte do Tancredo Neves, que foi a multidão esteve na rua. Que presenciamos. Muito bem, de lá para cá, nós não vimos o povo muito afastado da política. E de repente o povo aflui às ruas, corre às ruas. Portanto, a campanha deste ano é uma campanha em que os candidatos precisam encontrar o povo onde o povo está. Queria que você comentasse também um pouquinho, né? Fizesse uma análise, na verdade, sobre o desempenho dos candidatos na TV. Pois é. E nos debates, né? É evidente que o maior tempo de televisão permite uma espetacularização da apresentação. Nós vemos, por exemplo, no programa da candidata Dilma Rousseff, a presidente Dilma Rousseff, uma moldura quase cinematográfica, obras, fez isso, fez aquilo, tal, né? Uma coisa exuberante. Uhum. O tempo de televisão permite, vamos dizer, essa mostragem mais rica de detalhes, né? A Marina, com 2 minutos, ela passa um discurso sem essa grandiosidade cinematográfica, né? Mas ela passa um discurso muito objetivo e as pessoas preferem, às vezes, esse discurso do que essa
magnificência, essa exuberância televisiva. Então, na expressão, a Marina, na minha visão, chama atenção. O Aécio, por sua vez, tem um bom tempo de televisão, mas a fala do Aécio, a maneira como ele se expressa, é muito rápida, muito linear e sem muita emoção. A linguagem do Aécio é uma linguagem fria. Então eu vejo o desempenho dos candidatos, primeiro a candidata governista querendo mostrar o que fez, o Aécio querendo dizer o que vai mudar e a Marina trabalhando com o conceito da nova política. O Brasil quer a nova política, então ela incorporou esse discurso das ruas, daí porque, na minha visão, ela vai disputar com muita competitividade o segundo turno da eleição. Agora, é preciso considerar, mais uma vez, que a presidente Dilma arrasta os bolsões das margens sociais, por conta do que eu chamo de equação boba-coca. O que é boba-coca? O que é boba-coca? Bolso, barriga, coração, cabeça. Boba-coca. Bolso cheio, geladeira cheia, barriga satisfeita, coração agradecido, a cabeça acaba votando. Então, verdade. As margens sociais, que tem um Bolsa Família, vão votar, vão despejar, particularmente no Nordeste, seus votos na presidente Dilma por conta, evidentemente, dessa equação boba-coca. Então é muito interessante, né? Porque enquanto a Marina está querendo trabalhar nova política, a presidente Dilma está querendo agarrar as margens para tentar continuar com esta equação boba-coca. Então as duas vão para o segundo turno, cada uma com sua visão da realidade brasileira. Professor, vamos dar uma pausinha? Voltamos já. Construída em frente ao mar na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Muito bem, agora tem a segunda parte desta matéria aí da Cleide Gonçalves com o professor Gaudêncio Torquato. Acompanhe. A gente agora passa para o segundo bloco do programa. Professor, a gente tem muita coisa aqui ainda para falar. Vamos ver se a gente consegue aqui condicionar o tempo. Que significados e demandas a população brasileira aponta? O sistema educacional está obsoleto. A área da saúde corroída. A segurança pública um desastre. Então, há temas fundamentais no país que não são atacados de maneira contundente. Então, as pessoas querem mudança, querem avançar. Portanto, o significado dessa eleição elege prioritariamente o conceito de mudança, renovação. Agora, mudar é difícil. Mas mudar o Brasil, eu até estou escrevendo domingo sobre isso. Sim. Mudar o Brasil, como é que você pode mudar o Brasil? Com uma cultura política arraigada na árvore dos ismos. Que árvore é essa? Patrimonialismo, que é a mistura, que é a apropriação da res pública, da coisa pública pelo negócio privado, patrimonialismo. Esse tronco da árvore dos ismos, patrimonialismo, gerou fisiologismo, mandonismo, grupismo, filhotismo, nepotismo, todos esses ismos que são... A família do ismo. São frutos do patrimonialismo. Agora, mudar. Você vai mudar da noite para o dia. Não se muda uma cultura política por decreto. Não é, vamos mudar. Não se muda. Muda isso com o tempo. A Marina, por exemplo, diz que quer governar com os melhores. Mas espera aí. Os 513 parlamentares, deputados eleitos,
representa o povo brasileiro. Nós temos uma pletora de 33 partidos políticos. Como é que uma pessoa vai governar com 3 ali, 2 ali, 1 ali, e deixando o resto de lado, não vai aprovar projeto na Câmara nem no Senado? Isso a gente já sabe, né? Então, é difícil, é preciso ir devagarinho, é preciso avançar. Como? Aí vem a pergunta, como? A reforma política, que é a mãe das reformas. A partir daí você pode pensar em mudar. Mudar o sistema de voto, mudar, vamos dizer assim, a área da coligação, por exemplo, coligação proporcional. O que é isso? A coligação proporcional, você de um partido se coliga com outro e os votos vão eleger os representantes desses 2 partidos. Ora, tem um candidato que puxa mais, tem 1 milhão de votos, e outro que teve 250 votos. O candidato que tem 1 milhão puxa esse candidato que tem 200 votos. Que tem 200 votos. Ou seja, você vota num, acaba elegendo o outro. Não é possível ter mais isso. Senador suplente. Para que a figura de senador suplente? Né? É difícil trabalhar com um conceito em que um cara que não teve 1 voto vai ser senador. E assim por diante, nós temos muitos desvios, muitos erros, muitas distorções que precisam ser corrigidas. Tá. Professor, aproveitando aí a resposta dessa pergunta, esses 2 candidatos que vão para o segundo turno, né, que aparentemente, né, parece ser a Dilma e a Marina, Sim. Tem capacidade de fazer a reforma política no Brasil? Acredito que a Marina terá menos facilidade, ela vai ter muita dificuldade. Se ela for governar com o compromisso que está expressando, na minha visão, vamos ter uma crise política. É o contrário. Não se governa apenas com melhores ou com um ou outro assim, não. É preciso considerar a realidade brasileira. No caso da Dilma, a gente já conhece que ela tem mais a habilidade de articulação, até porque o Lula é o mentor da Dilma, eles têm possibilidades de fazer uma articulação, uma integração maior com as bancadas. Então, no caso da Marina, é mais difícil. Gostaria que o senhor falasse desse novo trabalho. Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi produzir esse material. Eu trabalho com o marco político, como eu disse você, desde 1986. Fiz um primeiro livrinho em 86, Marketing Político Governamental. E de lá para cá, eu fiz mais uns 8 ou 9 livros, produzi mais uns 8 ou 9 livros sobre comunicação e marketing político. E este aqui é um livro em que eu resgato os conceitos fundamentais. Sim. E combato os vícios ou os erros, as distorções do velho marketing. Praticado pelos... E apresento aqui qual o rumo a ser tomado pelo novo marco político do país, com algumas diretrizes. Perfeito. Então é um livro, vamos dizer assim, para assessores, candidatos, estudantes, profissionais da comunicação, do marketing, da propaganda, enfim. A gente encontra esse livro em todas as livrarias aqui de São Paulo? Em todas as livrarias, sem dúvida. Editora Sumos. Editora Sumos. Professor, quais são as reformas fundamentais para o Brasil? Primeiro, reforma política, como eu já coloquei. Segundo, reforma previdenciária. O déficit da Previdência hoje ultrapassa 60 bilhões de reais. Reforma trabalhista. Reforma tributária fiscal. Não é possível que nós tenhamos hoje um bolo tão mal dividido. A União tendo hoje quase mais de 60% das receitas e deixando aos estados 20 e poucos por cento e os municípios até de 18, 16 a 18%. É possível. É preciso que nós façamos essas reformas fundamentais e na área educacional também. Então, com essas reformas, esse pacote de reformas, é evidente que o Brasil poderia navegar de maneira mais tranquila, porque a borrasca poderá a qualquer momento assolar o nosso território. Uma curiosidade, o marketing político mudou e como nos últimos anos? O que é que o marketing político era e o que é que deve ser hoje? Deve ser. O marketing político, ele sempre trabalhou com a perspectiva da autoglorificação. Os candidatos vão para a televisão, se apresentando como deuses, como olimpianos. Nós somos os melhores, eu tenho as melhores propostas, eu tenho isso, faço aquilo, tal. Então, o marketing político sempre foi uma atividade de autoglorificação, de elogio dos candidatos.
E o eleitor passou a perceber que aquilo não era verdade. O trem-bala não aconteceu, o fura-fila não aconteceu, prometido por uns não aconteceu. Essas coisas espetaculosas foram sendo investigadas. O eleitor colocou uma lupa em cima de tudo isso, marketing, passou a ver, não quero mais ser enganado. Então, desta feita, o marketing está exigindo hoje, portanto, mais realidade, mais verdade. Então, essa perspectiva da verdade, essa expressão da verdade, ela se sobrepõe à estética. Professor, muito obrigado pela sua participação. Figueiredo, é com você. Valeu! Gostaram da matéria? Com o professor Gaudêncio Torquato, jornalista e consultor político. Muito legal a matéria feita pela nossa companheira Cleide Gonçalves. Nós vamos para um intervalo rapidinho, é o tempo do cafezinho e da água. Voltamos já já aqui pela Mix TV, é o Sindepres no ar. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou DDD 11 3113 0500. Sindepres, www.sindepres.org.br. Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Sindepres preza pelo esporte, né? A prática do esporte é fundamental. E aqui acontecem os torneios de futebol, todos os anos, né? Muito bacana. E tem mais um torneio rolando. Tem 1, 2, tem sempre um torneio de futebol rolando. E você vai acompanhar agora mais uma matéria bacana falando sobre esses torneios, mostrando que o associado pode participar. É a integração total entre o associado Sindepres através do futebol. Na tela.
Sindepres do Bem é o nosso quadro de solidariedade, onde damos espaços para as ONGs, para os institutos que praticam o bem. Então, mais uma dessas ONGs chegando, mais um instituto aqui no Sindepres no ar, na tela. Os trabalhos de escola sempre foram feitos, aqui eles brincavam que meu carro era a perua da tia Lu. Por 5 anos eu tomei uma pílula que eu não menstruava. E aí eu decidi parar de tomar essa pílula. Eu achei que era menstruação, mas na verdade não era. Coincidiu, né, de ser uma hemorragia. Com essa hemorragia eu tive que tirar o meu útero. Aí com a retirada desse útero nós descobrimos o câncer. A compreensão do meu marido foi essencial. A parte mais difícil, o dia mais difícil para mim foi quando eu estava saindo e o meu filho perguntou se... Mãe, falta muito para acabar? Meu tratamento acabou na radioterapia. Hoje eu só faço o acompanhamento. Gosto de cuidar da minha casa, cuidar de tudo para minha família. Até hoje o prazer da minha vida é esse. Depois que tudo isso passa, a gente tem vontade de fazer coisas que antes você não dava importância. Assistir um filme em família, uma pipoca, pode ser tão prazeroso quanto uma grande viagem. A gente não pode esperar estar em apuro para dar valor a essas pequenas coisas, né? Procurar viver em paz. A gente tem que também sempre estar dando valor para a família e aproveitar o quanto a gente tem. Eu acho que o mais importante é que ela já sabe que a gente ama ela. Meu nome é Luciene e eu combati o câncer com um sorriso. Ao longo dos programas você vai acompanhando aí o que tem o Sindepres. Muito legal. Colônias de férias, futebol, lazer, assistência jurídica, assistência odontológica e muito mais para você associado. O telefone do Sindepres está aparecendo aqui. Ah, você ainda não é associado? Então ligue agora, mantenha contato conosco, ligue. Aí você se associa, você vai ser muito bem tratado, vai ter toda a orientação e você vai poder fazer parte desse time forte. O presidente Genival Bezerra Leite quer ver você junto conosco, por quê? Quanto mais associados, mais forte o sindicato se torna. E agora está chegando inclusive a palavra do presidente, com Genival Bezerra Leite, nosso presidente, na tela. Há vários anos o sindicato faz o torneio de futebol para os associados, que é disputado da seguinte forma. É formado por regiões, esses campeonatos, os quais de cada região se tira um campeão que disputa a final para quem vai disputar o campeonato estadual. São tirados 4 vitoriosos que no final disputa esse campeão, que saiu o primeiro, o quarto, segundo, terceiro e quarto colocados. Esse ano, por exemplo, vai ser disputado no dia 19 de outubro, aqui no Sesc Interlagos, esse campeonato, que dará o novo campeão 2014. Qual a importância desse campeonato? Esse campeonato ele traz a integração dos associados, a aproximação deles com o sindicato, além de trazer outros benefícios para o próprio jogadores que participam desse campeonato, para a sua família que integra a esse grupo. É a importância muito grande desse trabalhador participar desses campeonatos. E aproveitando, gostaria de agradecer à diretoria do Sesc por esse longo período que nós temos de parceria em todo o estado de São Paulo, as suas gerências regionais, onde nós realizamos campeonatos, a Prefeitura de Santo André, de Osasco, que também este ano forneceu espaço para que nós pudéssemos realizar os campeonatos nessas duas cidades importantes do estado de São Paulo e muito importante para o nosso trabalhador que precisaria realmente participar desse campeonato. Agora tem um passo importante para que isso aconteça. O trabalhador precisa se associar ao sindicato.
Porque a Associação do Trabalhador fortalece o seu sindicato. O sindicato fica mais forte para lutar pelos seus direitos, lutar por mais benefícios para os seus trabalhadores, sem contar que ele e sua família participam de inúmeros benefícios que o sindicato hoje proporciona, como a colônia de férias que nós temos hoje em Praia Grande, Bertioga, e a próxima que está para abrir no próximo ano em Caraguá. Ele participa de inúmeros convênios, principalmente de faculdades e universidades particulares, que esses cursos proporcionam desconto para o filho do associado, tanto para o associado como para o filho, de 5, 10 até 30% do preço da mensalidade. Proporciona ele ter atendimento odontológico, tanto ele como a família. E também eles podem realmente participar de tudo aquilo que o sindicato oferece. E com a sua posição de sócio, você está fortalecendo o seu sindicato. O sindicato forte, ele tem condições de lutar por melhores salários, por melhores ganhos, por exemplo, PLR para o trabalhador, que é uma coisa muito importante, que o sindicato precisa desse apoio. Como nós temos pesquisas feitas e mostra que a partir do momento que o sindicato aumentou seu número de associados, ele conseguiu ter um ganho real, que mostra que de 95 a 2005, esses trabalhadores tiveram um ganho em torno de 2,3 ao ano, real, acima no seu salário. Isso não é qualquer um que consegue, é um trabalho que é feito anualmente para que você, associado e toda a categoria, tenha esses ganhos. E quem não é sócio, por favor, venha conhecer o sindicato e se associe e veja os benefícios que você vai tirar daí para frente. O programa está acabando, mas eu quero deixar um toque super importante para você. Você pode acessar a TV Sindepress. Tá aparecendo aqui o site, ó. 24 horas, você vai lá, acessa suas matérias, entrevistas, tá? Não só as matérias, tem entrevistas maravilhosas, exclusivas para você, tá? Você fica conhecendo um pouco mais do Sindepress através da TV Sindepress. É muito bacana. O programa de hoje está acabando, mas voltamos toda semana aqui na Mix TV, tá bom? Sempre nesse mesmo horário, aqui, tá? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.